para Ele te encher. Vamos pedir para que o Espírito Santo, para que Ele venha e encha os nossos corações. Senhor Deus e Pai, Senhor, te pedimos nessa noite, venha, Senhor, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo e enche esse lugar com a Tua presença. Queremos, Senhor, ser renovados nessa noite. Senhor, precisamos receber de Ti algo novo nessa noite. Queremos um renovo espiritual. Queremos, Senhor, voltar a ser como éramos no princípio. Restaura, Pai. Restaura o primeiro amor. Restaura, Senhor, o primeiro amor no coração da Tua igreja. Senhor, aquele amor, meu Pai, que nos levava a orar, que levava, Senhor, a sair lágrimas dos nossos olhos. Chorávamos na Tua presença. Senhor, queremos a restauração, meu Pai. Queremos a restauração do primeiro amor. Não deixa, Senhor, essa chama apagar dentro dos nossos corações. Essa chama, Senhor, pela Tua presença. A chama, Senhor, que envolve o nosso coração. Oh, Espírito Santo, aquece agora o nosso coração. Aquece, Espírito Santo, agora a nossa vida espiritual. Oh, Espírito Santo, estamos aqui nessa noite porque queremos ser carregados de energia, queremos nos carregar da Tua presença, queremos nos carregar do Teu poder nessa noite. Peça para o Espírito Santo, venha Espírito Santo, enche o meu coração, enche Espírito Santo, enche a nossa vida nessa noite. Oh, amado, peça para o Espírito Santo tocar em você agora. Peça para o Espírito Santo vir tocar na sua vida. Oh, aleluia. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando na nossa vida. Vai fortalecendo. Vai nos dando força. Oh, Espírito Santo, vai nos dando a visão nessa noite. Como Tu abristes aquela visão do jovem servo de Eliseu, abre agora a visão dessa igreja, abre a nossa visão espiritual. Oh, Espírito Santo, venha, venha, Espírito Santo. Tu és o poder de Deus, Tu és o poder que move a igreja, Tu és o poder que levanta a igreja, Tu és o poder que faz milagres na igreja, Tu és o poder que move a igreja. Vem, Espírito Santo, vem fazer aqui nessa noite um rebuliço nesse lugar. Vem, Espírito Santo, e faça um rebuliço na nossa vida. Desperta, desperta aquele que está dormindo. Desperta, Espírito Santo, aquele que está acomodado. Desperta aquele que está indiferente. Oh, Espírito Santo, venha nessa noite e dá uma despertada na Tua igreja. Levanta o que está deitado, levanta o que está sentado. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Aleluia. Peça um despertamento. Diga, Espírito Santo, me desperta para a Tua obra, me desperta para o mundo espiritual, me desperta, Espírito Santo, para a tão grande salvação que está sendo proposta para a igreja. Me desperta, Espírito Santo, para o íntimo de Jesus. Me desperta, Espírito Santo. Fala, meus, fala com Ele, peça um despertamento. Dê liberdade ao Espírito, dê liberdade ao Espírito Santo. Diga para Ele, Espírito Santo, a minha vida é Tua, entra na minha vida agora,
Aleluia. Irmãos, dê legalidade para o Espírito Santo. Dê liberdade para o Espírito Santo. Abra a porta da tua casa e diga: Espírito Santo, entra na minha casa agora. Diga para ele: Espírito Santo, entra lá na minha casa agora. Diga para ele, irmão, aonde ele precisa ir na sua vida. Diga: Espírito Santo, toca agora no meu esposo, toca agora na minha esposa. Espírito Santo, toca nos meus filhos, toca nos meus netos. Oh, Espírito Santo, vai tocando agora, vai reavivando, vai levantando, vai fortalecendo, vai curando, vai fazendo a obra. Oh, Espírito Santo, faça nessa noite uma grande obra no meio dessa igreja. Oh, aleluia. Diga para o Espírito Santo: vai, Espírito Santo, eu dou liberdade para ti. Eu te dou liberdade para trabalhar, Espírito Santo. Trabalha no coração, trabalha na mente, trabalha no corpo, trabalha no espírito, trabalha na alma. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Oh, aleluia. Ocupa o teu lugar nessa noite, dentro dos nossos corações, dentro da tua igreja. Levanta, Senhor, guerreiros. Levanta, Espírito Santo, mulheres guerreiras, homens guerreiros, homens e mulheres determinados a vencer, em nome de Jesus. Levanta, Espírito Santo, uma igreja corajosa, uma igreja cheia de unção, homens, mulheres, jovens, cheios da unção. Diga para o Espírito Santo: me unge, me enche com a unção, enche-me com dons espirituais. Irmão, o Espírito Santo dá, ele dá àquele que pede. Então peça: Espírito Santo, me dê dons espirituais, para crescimento meu, para crescimento da tua igreja, para crescimento da família espiritual. Oh, Espírito Santo, usa-me nessa noite. Aleluia, Jesus. Levanta, Senhor, nessa noite homens, mulheres, derrubadores de gigantes. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jeová. Glórias a ti, Jeová. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha. Amém, irmãos? Amém? Vamos pedir para o Espírito Santo levantar, fortalecer, encher, transbordar o nosso coração. Porque é o que Deus espera nesse lugar homens e mulheres valentes. Deus espera homens e mulheres dispostos a enfrentar esse mundo e o nome dele ser glorificado. Deus não quer uma igreja apática, uma igreja parada. Deus não quer homens e mulheres apenas no banco da igreja. O banco da igreja, irmãos, é semelhante ao deserto. Não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Você senta, fica, recebe, enche e vai pregar a palavra. Não se conforme em ficar só no banco da igreja. Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, me enche.
enche, dá ousadia, coloca palavras na minha boca, para que eu possa evangelizar, ganhar alma, para que eu possa fazer o ID de Jesus. Deus quer levantar nesse lugar, irmãos, matadores de gigantes. Quantos gigantes você conhece? São muitos. Gigante é o que mais tem aí fora. E Deus quer que se levante aqui matadores de gigantes. Davis, que tem coragem de ir lá dizer: quem é esse aí? Quem é esse que vem afrontar o exército do Deus vivo? Amém, irmão? Diga assim: eu quero ser. Não, melhor, eu sou, em nome de Jesus, um matador de gigantes. Amém? Matador de gigante. É o que Deus quer de nós. E como é que nasce um matador de gigante? Já parou para pensar? Eu quero ser matador de gigante. Como é que se nasce um matador de gigante? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como é que nasce, como é que se cria um matador de gigante? Todos nós temos gigantes. Cada um tem o seu. De repente o meu gigante para você é anão. De repente o teu gigante para mim é pequenininho. Mas todos nós temos gigantes. Todos nós. E como é que eles nascem? Pega a palavra de Deus. Abre em 1 Samuel. Samuel, capítulo 17. Muito como hoje era para estar a igreja cheia, buscar o Espírito Santo, buscar o poder de Deus. Eu tenho para mim assim, irmãos. A gente faz campanha basicamente nas quintas-feiras. Campanha para cura, campanha para libertação. Aí a pessoa vem toda quebrada, toda destruída. Deus honra, claro que Deus é Deus. Mas se nós trocássemos a mentalidade, se nós decidíssemos vir num culto de terça-feira, buscar o Espírito Santo, buscar o poder de Deus, nas quinta-feiras, nós viríamos só para agradecer e não para pedir cura. Porque quem está cheio do Espírito Santo, dificilmente vai ficar triste, atribulado, depressivo, com problema. Por quê? Porque ele está cheio de poder. Então, mas glória a Deus por você estar aqui nessa noite, buscando o que não é melhor para nós, o poder de Deus. Então, 1 Samuel 17, 12. Nós vamos ler do 12 ao 20. E você falou para Deus que você quer ser um matador de gigante. Os gigantes que se preparem. Quando você sair daqui nessa noite, não vai ter nenhum que vai ficar na sua frente. Você vai derrubar um por um em nome de Jesus. Diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também
esses 10 queijos ao comandante da unidade deles: veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se Davi de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Amém? Pode fechar a Bíblia, fecha os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Ensina-nos, ó Deus, a sermos gigantes, matadores de gigantes, porque precisamos que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Precisamos mostrar para esse mundo que o Deus que nós servimos é um Deus que nos ajuda a derrubar gigantes. Por isso, Senhor, nos fala nessa noite, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Precisa sentar. Ao contrário do que alguém possa pensar, matador de gigante não nasce matando gigante. Quem é matador de gigante não nasce matando gigante. Ele nasce pequeno e ele vai sendo formado. Uma vez eu escutei uma pregação de um pastor que disse: a única coisa que já nasce grande é monstro. Quando a gente assusta as crianças, já nasce grande, é um monstro, é o bicho-papão, é aquele monstro grande. Mas na realidade nós nascemos pequenos e vamos crescendo. Então, se você quer ser um matador de gigante, você tem que começar pequeno. Amém? Eu quero falar aqui basicamente 4 coisas sobre o matador de gigante. Como nasce, como se cria. Primeiro, ali nós lemos que Davi era filho de Jessé, o Efrateu. E Davi tinha 7 irmãos, ele era o 8º da família. Ele era o caçulo menor. Os seus irmãos mais velhos, os 3 mais velhos, eles participavam do exército de Saul, que era a coisa mais honrosa que tinha para os jovens daquela época, era participar do exército de Israel. Todos queriam. Havia um desejo, um amor por Israel, que todos queriam servir ao exército de Saul. Davi, por ser pequeno, Davi não podia, não tinha qualificações para servir o exército. Então a Bíblia diz que os 3 mais velhos foram servir o exército. E Davi, ele ia com Saul, mas voltava para Belém para cuidar das ovelhas do seu pai. Ali em 17, 28 diz que eram poucas e magras ovelhas. Então nós entendemos aqui, irmãos, que cuidar de ovelhas era muito insignificante. Era uma coisa tão insignificante que ninguém queria. Todos queriam ir para o exército. Todos queriam servir o exército. Cuidar de ovelha, ninguém queria. E Davi, por causa do seu tamanho, por causa da sua força, ele foi designado a cuidar de ovelha. Então a primeira coisa que eu vejo para formar um matador de gigante é cuidar com o zelo das pequenas tarefas. Se você quer ser grande, você tem que fazer bem as coisas pequenas. É o que Davi fez. Ele queria ir para a guerra, não deu. Então botaram ele para cuidar das ovelhas, coisa pequena, insignificante, ninguém queria. Eram pequenos, eram poucas as ovelhas. Mas Davi, quando recebe essa ordem, a Bíblia diz que Davi a executa com a melhor maneira que ele poderia fazer. Aonde ninguém via ele, aonde não era de
muitas das vezes ele ficava sozinho, cuidando das ovelhas, no meio do pasto, no meio do mato. Então, irmãos, quem quer ser grande tem que fazer bem feito as coisas pequenas. Lá em Lucas 16 fala: aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Em seguida diz: o que é fiel no pouco será fiel também no muito. O que é infiel no pouco será infiel no muito. Então Davi já nos ensina que se nós queremos vencer os gigantes da nossa vida, se nós queremos derrubar tudo quanto é barreira, tudo quanto é gigante, nós temos que dar prioridade e fazer bem feito primeiro as coisas pequenas, coisas que ninguém vê, coisas que não chamam a atenção, coisas que só eu sei que eu fiz, pequenas, insignificantes, mas que devem ser bem feitas, coisas que não vão estar na frente de muitos. Muitas vezes é você sozinho, muitas vezes é você na sua casa, muitas vezes é você com um estranho, não tem mais ninguém, é só você e outra pessoa. Você tem que fazer bem feito as coisas pequenas, detalhes, muitas vezes coisas que passam sem perceber, mas nós temos que prestar atenção. Se queremos fazer a diferença, nós temos que nos atentar aos detalhes. Muitas vezes um troco errado, muitas vezes algo que não é nosso, mas que vem à nossa mão, muitas vezes uma oportunidade de fazer alguma coisa errada sem que ninguém saiba. São coisas pequenas que nós temos que fazer bem feito. E muitas vezes pensamos: mas não tem ninguém vendo, mas também não vou ganhar nada com isso. Aí é que nós nos enganamos. O homem pode não estar vendo, mas tem alguém que está vendo. Davi, quando cuidava lá sozinho em Belém das ovelhas, Davi podia pensar: deixa essas ovelhas à vontade, deixa elas andar, ninguém está vendo, eu estou sozinho mesmo, deixa elas aí, se o lobo pegar, pegou, não estou nem aí, não tem ninguém vendo. Mas alguém estava vendo, alguém estava observando o amor com que ele fazia aquela obra, o cuidado das ovelhas. Tanto que o próprio Davi diz lá para Saul: Saul, certo dia veio um leão, depois veio um urso e pegou uma das minhas ovelhas. Ele podia dizer: mas é tão pouquinha, tão magrinha, que eu deixei o leão comer. Não ia fazer diferença, uma mais, uma menos. Então tanto fez, Saul. Mas ao contrário de Saul, quando eu vi o leão com a ovelha na boca, eu avancei contra o leão, tirei a ovelha da boca dele e matei o leão. Pergunta: quem foi que viu isso? Quem foi que foi elogiar Davi por isso? Davi foi lá pensando em recompensa. Davi foi tirar a ovelha do urso pensando em receber algo por causa disso? Não, irmãos. Simplesmente o amor pela obra que ele estava fazendo. Se era gorda, se era magra, se era pouca, se era muita, mas está sobre a minha responsabilidade, e eu vou fazer bem feito. Irmão, muitas vezes é colocada coisas pequenas à nossa mão para fazer, e nós pensamos: poxa, se o pastor me chamasse para pregar, eu iria, porque todo mundo vai me ver, vai dizer que eu prego bem. Poxa, mas o pastor pediu para mim cuidar da escolinha, ninguém está vendo. Poxa, ninguém vai dar valor por isso. Ou o pastor pediu para vir carpir aqui à tarde, não vai ter ninguém na igreja, vai ser ninguém, não vou ganhar nada com isso, não vou. Irmãos, tem gente que está vendo, está analisando e está anotando tudo que nós fazemos. Não, eu vou, o pastor pediu para ir, eu vou lá com amor, e vou pegar minha enxadinha e vou
carpir, não vou deixar um matinho. Não é para o pastor, não. É porque eu quero fazer bem feito o que está na minha mão para fazer. É o sentimento de Davi, irmãos. É para cuidar da ovelha? Eu vou cuidar de uma por uma. E não vou deixar perder nenhuma, porque está sob o meu cuidado. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas para que os outros percebam. Eu quero fazer para que os outros notem que eu sei fazer e eu estou fazendo. Isso é errado, irmãos. Nós temos que fazer, seja grande ou seja pequeno, temos que fazer porque a obra é de Deus, porque Deus está olhando, porque Deus está anotando, porque Deus está nos preparando nas coisas pequenas para nos dar as grandes. E se eu não fizer bem feito as pequenas, Deus não vai me colocar nos grandes. Ninguém começa grande. Ontem nós estivemos em Criciúma, na reunião, né? Acho que os maridos e irmãos estavam lá. Aquele pastor que pregou já em outro, pregou bem, não pregou bem? Era uma bênção. Ele nasceu já pregando, ele começou pregando. Ele falou: quando eu comecei, eu não era nada, eu ia, participava, ia ali, fazia a obra com carinho. Eu me esforçava, eu fazia. Nas pequenas coisas, Deus colocou nas grandes. E assim, irmãos, é com todos. Se eu fizer as pequenas coisas bem feitas, o Senhor vai dizer: é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. E toda pequena coisa, irmãos, é para você ver que tudo que para nós parece ser pequeno, para Deus há um propósito. Se Deus colocou Davi para cuidar da ovelha, é porque Deus já tinha um plano pré-estabelecido na vida de Davi. Era uma preparação para que Davi pudesse chegar ao trono, chegar mais cima. Quando Davi foi ungido pelo profeta, ele não subiu rapidamente para o trono. Ele teve que aprender muitas coisas. E não foi na aula, não foi curso de teologia. Deus usava as circunstâncias do dia a dia para ensinar Davi. E não é diferente hoje. Deus usa as circunstâncias do teu dia a dia para te moldar, para te formar, para te fortalecer, para te ensinar, para que você na hora certa, no momento certo, possa crescer e matar os gigantes que tiver que matar. Amém? Davi matou o urso. Por quê? Porque era azar, porque o lugar era ruim? Não, irmãos, porque Deus estava preparando ele mais na frente para matar Golias. Da onde veio a coragem dele? Ele disse: espera aí, já matei um urso, matei um leão, esse aí não vai ser diferente. Se não tivesse um leão, ou se não existisse um urso na história de Davi, ele podia dizer: pô, o cara é grande, o cara é forte, espera aí, será que eu vou conseguir? Mas não, irmãos. Quando ele estava lá sozinho no mato, cuidando das ovelhas, quando ele viu o urso, quando ele viu o leão, ele sabia em quem confiar. Ele diz lá no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me guardar. Então ele foi, o Senhor, e matou o urso e matou o leão. Então a primeira coisa para nós sermos matadores de gigantes é isso, irmãos: fazer as coisas pequenas bem feitas. Mas aqui é uma igrejinha pequenininha, de um bairro pequenininho, de uma cidade pequenininha. Você sabe o teu amanhã, irmãos? Por nada amanhã Deus te leva para uma cidade grande, para uma igreja grande, e faz você fazer obras grandes. Mas você aprendeu numa igreja pequenininha, num lugar pequenininho, num bairro pequenininho. Deus faz essas coisas.
E nós temos que entender que o agir de Deus é assim. Se eu não entender o agir de Deus, eu não vou crescer, eu não vou subir, eu não vou estar preparado para o dia que o Senhor quiser me colocar na posição em cima. Outra coisa, as ovelhas que Davi cuidava com tanto esmero, as ovelhas que ele arriscava a sua vida para cuidar, não eram deles, não era dele. Porque naquele tempo, o primogênito, ou seja, o filho mais velho, automaticamente era o herdeiro das coisas. Ele que tomava posse, ele que ficava com as bênçãos. Então aquelas ovelhas não eram de Davi, era do seu irmão que estava na batalha. Poxa, pastor, Davi cuidou de uma coisa que não era dele. Davi arriscou a sua vida pelas ovelhas que nem eram dele. Foi, irmão. Porque cuidar das nossas coisas, nós cuidamos bem. Alguns, outros não, mas a maioria zela por aquilo que é seu. Mas quando eu começo a zelar por aquilo que é dos outros, muito maior será o meu valor. Muito mais Deus vai se agradar de mim. Quando eu começo a zelar, cuidar daquilo que nem é meu, mas eu estou cuidando. Em tudo, Deus começa a sondar o coração de cada um de nós. Deus olhava para o coraçãozinho de Davi e dizia: Davi, teu coração é segundo o meu. Não é à toa que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele cuidava, muito bem cuidado daquilo que nem era dele. Ele arriscava a sua vida pelas ovelhas que nunca seriam dele. Seria do irmão mais velho. Se ainda tivessem vivas, passariam para o segundo mais velho. E ele era o último. Que as ovelhas nunca seriam dele. Um exemplo. Lá na empresa onde eu trabalho, volta e meia, nós saímos com o carro da empresa, bater foto, entregar serviço. Eu estou usando aquilo que não é meu, é da empresa. Tem pessoas que pegam o carro da empresa e passam pela lombada a 1000, levam multa, estacionam em qualquer lugar. Se bater, bateu, arranha, não estou preocupado, não é meu. Eu, quando pego o carro da empresa, assim, não é que eu queira me gabar, mas quando eu pego o carro da empresa, eu cuido mais do que se fosse o meu carro. Porque não é meu, é da empresa. E Deus, irmãos, Ele olha para o coração da pessoa. Ele diz: espera aí, essa pessoa sabe cuidar daquilo que não é dela. Para você entender, irmão, a igreja é minha. Não, é dele. Eu cuido da igreja melhor do que eu cuido da minha casa. Pergunta para minha esposa. Eu me preocupo mais com a igreja do que com a minha casa. Por quê? Porque eu quero cuidar muito bem daquilo que não é meu. Porque eu sei que o dono está olhando para mim. Se eu quero matar gigantes, Deus vai me preparar. Deus vai colocar muitas vezes coisas que não são minhas para que eu cuide. Muitas vezes problemas que não são Deus. Mas Deus vai levar pessoas até você, para que você ore por ela, para que você jejue por ela, para que você se preocupe por ela. E Deus vai ver como é que é o teu coração. Em tudo, Deus vai formando o caráter de um matador de gigantes. Aquele que não tem zelo por aquilo que não é dele, como é que ele vai fazer a obra de Deus? Como é que Deus vai confiar a essa pessoa algo grande? Como é que Deus vai entregar na mão dessa pessoa
pessoa a unção, o poder para derrubar um gigante. Irmão, nós temos que atentar. Se eu quero derrubar gigantes, eu tenho que ser que nem Davi. Eu me preocupo, eu cuido daquilo que até não é meu, mas eu cuido como se fosse. Cada dia, irmãos, Deus observava Davi. Cada dia, Deus acrescentava algo na vida de Davi, para que ele aprendesse, para que ele crescesse, para que o seu caráter fosse moldado, para que ele subisse o trono na hora certa. Muitas vezes, irmão, nós murmuramos, reclamamos, e não entendemos muitas vezes que é Deus querendo trabalhar na nossa vida. É Deus querendo nos moldar, é Deus querendo nos dar um caráter novo, é Deus querendo fazer você tomar uma postura diferente, é Deus querendo fazer você ter uma mentalidade diferente, e muitas vezes nós, quando não entendemos, continuamos no mesmo caminho, continuamos errando, e por isso, irmão, nunca chegamos a ser matador de gigante. Ao contrário, os gigantes vêm e dominam sobre nós. Quem sabe você que está aqui, o gigante já dominou você. Por quê? Primeiro, porque quem sabe você tem falhado nas pequenas coisas. Quem sabe você tem deixado a desejar nas pequenas coisas. Você não tem sido fiel no pouco, e Deus não vai colocar você no muito. Segundo, você não tem zelo por aquilo que não é seu. A obra de Deus, enfim, em relação à obra de Deus, não vou falar mais de outras coisas, só da obra de Deus. Se nós tivermos zelo, o Senhor vai enxergar em nossos corações qualidades que nos formarão matadores de gigante. Outra coisa, o filho, aliás, o pai de Davi, Jessé, diz assim: Davi, prepara, leva aí um punhado de comida, leva queijo, prepara tudo e leva lá para os teus irmãos, e me traz notícia deles. O pai dele deu uma ordem para ele. Davi poderia dizer assim: pai, mas eu já estou cansado, pai. O dia inteiro cuidando daquelas ovelhas, dá um trabalho. Uma corre, uma foge, eu tenho que ir atrás, outra se machuca, eu tenho que fazer curativo, estou cansado. Mas a Bíblia diz que quando Davi recebeu uma ordem do pai, levantou-se de madrugada, preparou tudo, e de manhã cedo ele obedeceu. Se nós queremos, amados, matar gigantes na nossa vida, a obediência deve estar em primeiro lugar. Muitas pessoas colocam muitas desculpas para obedecer à voz de Deus, para cumprir aquilo que Deus nos manda. Pastor, mas Deus não fala comigo. Irmãos, Ele pode não falar pessoalmente, mas toda vida que algo é pregado nesse altar, é Deus falando contigo. E muitas vezes Deus manda você abandonar alguma coisa, muitas vezes Deus manda você fazer alguma coisa, muitas vezes Deus ordena que você execute algo, e você começa a dar desculpa, você começa a adiar, você começa a semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, se o outro fizer primeiro eu faço. Irmão, se eu quero matar gigantes, a obediência tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia diz que Davi não abandonou as ovelhas, porque a primeira parte ainda estava com ele. Peraí, eu vou cuidar muito bem daquilo que é das ovelhas, é a minha ordem. É pouco, é pequeno, mas está sob o meu cuidado. Antes dele sair, ele colocou outro pastor lá para cuidar, para não deixar vazia. Veio a ordem, vai lá. Na mesma hora, mas ele obedeceu, preparou tudo e foi para lá. A obediência levou ele até o local aonde o chamado de Deus começaria na vida dele.
Olha a obediência. Nós não sabemos que dia, que hora, que momento Deus preparou para nos exaltar. Não sabemos. Então, é óbvio que nós temos que estar sempre preparados. Chegou a ordem, pode ser hoje, obedecer já. Deus mandou largar isso, eu vou largar já, porque pode ser amanhã o dia da minha vitória. Se eu desobedeço, o dia da vitória vem e eu não tomo posse. Davi, na mesma hora, é para ir lá, pai? Estou indo. Preparou tudo. Quando chegou lá, o circo estava montado. Golias desafiando o povo de Deus, o exército de Deus. Davi chega como quem não quer nada. Quem é esse aí? Esse é um filisteu, Golias. Está amedrontando o exército de Israel. E Saul diz que aquele que mata ele, casa com a filha dele e a família nunca mais paga imposto. Deve dizer, é isso? É assim? É. Diga para o rei que eu vou lá agora. Chegou o dia de Davi matar gigante. Ele não sabia, irmãos, mas a obediência levou ele ao ponto aonde Deus exaltaria a vida dele. E você conhece a história? Ele pegou a pedra, foi lá, jogou, matou Golias. Golias caiu por terra. E a partir de então, o povo começou a olhar para Davi com outros olhos. O povo começou agora a imaginar Davi como o substituto do rei Saul. O rei Saul começou a olhar para Davi com outros olhos. Não era só mais um arpista, um músico, mas estava ali alguém poderoso, alguém valente, alguém que poderia matar gigantes. Irmãos, e é isso que nós temos que querer. Ser matadores de gigantes. E vai chegar a hora, irmãos, que Deus vai colocar você diante do gigante, que vai fazer a tua vida ser diferente, que vai transformar a sua vida. Mas para isso temos que estar preparados. A partir de hoje, a partir de já, fazendo as coisas pequenas bem feitas. Não é porque é pequeno que eu não vou dar importância. Não é porque é coisinha insignificante que eu vou fazer de qualquer jeito. Irmão, se é para fazer, eu vou fazer bem feito. O homem pode não ver, mas Deus está vendo. Se eu fizer mal feito uma coisa pequena, certamente a coisa grande será mal feita também. Se eu faço mal feito a primeira vez e não corrijo, a segunda será mal feita, a terceira será mal feita e assim por diante. Então nós temos que valorizar, irmãos, as coisas pequenas, fazer bem feito. Tudo que você fizer, tudo que vier à tua mão para fazer, toda situação que aparecer diante de você, quer seja grande, quer seja pequena, quer esteja na multidão ou sozinho, faça bem feito. Por quê? Porque Jesus está te olhando. E muitas vezes Ele está te testando para ver se Ele pode confiar em você. Coisinha mínima, irmãos. Vai no mercado, a caixa, a guria da caixa, na agonia, na pressa, te dá R$5 a mais. Pô, R$5, vai dar no bolso. Deus está vendo. Quem sabe já não foi Deus que atrapalhou ela ali, para que desse mais para você, para testar o teu caráter. Espera aí, opa, tem R$5 a mais, não é meu. Deus vai estar dizendo, passou no primeiro teste. Esse tem caráter, esse tem o coração segundo o meu. Esse eu vou preparar para derrubar gigantes. Esse não vai ter gigante que pare na frente dele. Irmãos, e é isso que nós queremos. Derrubar gigantes. Coloque
pé em nome de Jesus. Última coisa e a mais importante. Davi matou gigante, principalmente porque ele tinha a unção de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então nós vamos pedir: Senhor, me enche com o Espírito Santo. É o primeiro passo, irmãos, para nós sermos destruidores de gigantes, matadores de gigantes, é ser cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem por naturalidade fazer tudo bem feito. Quem não tem o Espírito Santo, faz. Fez, não fez, tá bom, não dá. Mas quem tem o Espírito Santo, tem o desejo no coração de fazer tudo bem feito. Marido que é cheio do Espírito Santo, ele trata a esposa da melhor maneira. Agora, aquele que não tem o Espírito Santo, não está nem aí para a esposa. E é assim, irmãos. Então eu quero que você feche os olhos agora, e nós vamos pedir para que o Senhor venha encher-nos com o Espírito Santo. Diga para ele: Senhor, eu quero matar gigantes. Quem sabe a tua vida está rodeada, cercada por gigantes. Gigantes da área financeira, da área espiritual, gigantes na área familiar. É um filho, é um neto, é um marido, é uma esposa, é um irmão, é um pai, é uma mãe, que se transformaram em gigante. E você quer vencer esse gigante. Você quer que a bênção volte para a tua casa. Então começa pedindo agora que o Espírito Santo venha capacitar você. Oh, Espírito Santo. Assim, quando Samuel ungiu a Davi com aquele chifre cheio de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi, naquele momento, aquele jovem foi cheio do Espírito Santo. É a base, irmãos. É a base para sermos matadores de gigantes. Diga: Espírito Santo, me enche. Enche-me com fruto. Enche-me com dons. Enche-me com a tua presença. Porque eu quero ser um vencedor. Porque eu quero triunfar. Porque eu quero ver os gigantes da minha vida, um por um, caindo por terra. Oh, Espírito Santo, enche o coração dessa pessoa agora. Tu estás aqui em nosso meio e vai tocando em cada um que aqui está. Vai enchendo esse coração, vai enchendo com poder, vai enchendo com coragem, vai enchendo com dignidade, vai enchendo com alegria, vai enchendo com benignidade, vai enchendo com bondade, vai enchendo com alegria, vai enchendo com mansidão, vai enchendo com domínio próprio, vai enchendo, Espírito Santo, o coração de cada irmão que aqui está. Porque tu és a base de todas as coisas. Diga para ele: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Reconheça, irmão, que sem ele é muito mais difícil. Para não dizer, irmãos, que é impossível sem o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o poder de Deus sobre nós. É a força que eu não tenho. É o sentimento que muitas vezes me falta. É a coragem que muitas vezes vai embora. É o Espírito Santo que nós precisamos. É aquela coragem na hora certa. É a palavra certa na hora certa. É o amor na hora certa. É o poder para ser usado na hora certa. É o Espírito Santo, irmãos. É o agir do Espírito em nossa vida. É até muitas vezes o silêncio na hora que deve ter silêncio. É o Espírito Santo na nossa vida. Porque tem horas que não deve se falar nada, deve se ficar em silêncio. E se não é o Espírito Santo, nós falamos o que não devemos. É muitas vezes uma atitude certa na hora certa. É o Espírito Santo dentro de nós. Porque muitas pessoas sofrem porque tomam decisão errada na hora errada. Falta a direção do Espírito Santo. Peça para Ele agora: enche-me, Espírito Santo. Enche o meu coração, enche a minha mente, enche o meu ser, enche-me, Espírito Santo, porque eu quero fazer as coisas certas na hora certa, eu quero ficar em silêncio na hora certa, eu quero falar na hora certa, eu quero tomar a atitude certa na minha vida, eu quero, Espírito Santo, ter os dons necessários para que eu possa crescer em nome de Jesus. Mas só o Espírito Santo, irmão, não basta. Se você se recordar, Saul também foi ungido e cheio do Espírito Santo. Mas porque ele não fez as coisas pequenas da melhor maneira, o Espírito Santo saiu. Porque ele não cuidou bem daquilo que não era dele, o Espírito Santo o abandonou. E por causa da desobediência, Deus o rejeitou. Então, primeiramente, irmãos, peça o Espírito Santo. E a partir de agora, faça bem feitas as coisas pequenas. Cuide com zelo daquilo que não é seu. E seja obediente ao Senhor. E assim, irmãos, Deus vai colocar você diante de gigantes, com a certeza que você será mais que vencedor. Amém, irmãos? Olha aqui para mim. Deus não coloca ninguém em situações que nós não possamos administrar. Primeiro Deus nos capacita e depois nos coloca. Se muitas vezes estamos em situações que não sabemos administrar, pode ter certeza, não foi Deus que colocou. E nem o diabo muitas vezes. Muitas vezes somos nós mesmos que nos colocamos nessa situação. Atitudes precipitadas. Não esperamos no Senhor. Não pedimos orientação para Deus. E muitas vezes nós mesmos nos colocamos em situações de perigo, aonde o gigante nos derruba. Mas se nós fizermos isso, irmãos, buscarmos o Espírito Santo, fazer bem feito as coisas pequenas, insignificantes, se não tem ninguém olhando, eu vou fazer bem feito, a minha parte eu vou fazer, cuidar com zelo de todas as coisas, principalmente daquilo que não é meu. Eu vou estar forjando o meu caráter e Deus vai estar olhando para isso. E segundo, e por último, obedecer a palavra de Deus. Se é para fazer, eu faço. Não é para fazer, eu não faço. E se for fazer, é já. Não é daqui um mês, não é daqui um ano, é já. Obediência é já.
Quando a gente manda algo para os nossos filhos fazerem, eles fazem na hora. Tão bom. Agora é tão triste quando a gente manda uma vez, 2, 3, 4, 5 e eles não fazem. Aí, irmão, nós começamos a olhar o coração deles. E assim é Deus. Amém? Pode se assentar, aplaudindo o nome do Senhor.